Nesse instante, nós convidamos a doutora Andresa Assis, oficiala de Justiça do TJPE e diretora jurídica do Sindojus, para coordenar este módulo das nossas atividades. Convidamos então a doutora Andresa para vir ao palco. Bem-vinda, doutora. E convidamos também o desembargador federal do trabalho, o doutor Clóvis Correia, que também nesse instante sobe ao nosso palco. Doutor Clóvis, desembargador. Bom dia, pessoal. É um orgulho, né, estar aqui fazendo parte desse evento com tantos colegas. E aqui eu vou representar, espero que bem representado, todas as oficialas de justiça do nosso Brasil. Fui incumbida de apresentar para vocês. A gente vai ter um breve relato, nada mais, nada menos do que o desembargador federal da Justiça do Trabalho, Clóvis Correia. Ele que já foi corregedor, presidente, vice-presidente do Tribunal Federal, inclusive presidente do colegiado de todos os presidentes. O currículo é imenso, né, doutor? E professor da Universidade Federal de Direito, aqui de Pernambuco. Com vocês, para contar uns causos que ele já teve muito contato com nós, oficiais de justiça, com a honra, desembargador, doutor Clóvis Correia. Aí, pessoal, quero cumprimentar vocês, porque vocês representam o juiz na rua. E quando eu fui presidente do Tribunal do Trabalho, vou falar pouco, para não incomodar, falar alto para ser ouvido e falar pouco para não incomodar, e de pé para ser visto. Então, pessoal, quero dizer a vocês que em 1992, quando eu fui presidente do Tribunal do Trabalho, eu comprei 49 motocicletas para os oficiais de justiça e dei uma gratificação para que pudesse eles não ter despesa com gasolina. Como é que eu tenho um carinho muito grande por essa categoria. Mas eu vou contar um fato muito breve para descontrair o ambiente. Eu fui da posse, fiz o concurso de oficiais de justiça, 49, e eu estava no meu gabinete quando chegaram os 49 oficiais de justiça para eu dar posse. E um deles estava com um rabo de cavalo que batia aqui na cintura. Eu aí fiquei imaginando, não é possível. Um oficial de justiça, isso há 30 anos atrás. O oficial de justiça está com um rabo de cavalo desse tamanho. Fiquei escrevendo no birô e o pessoal em pé. Lá para as tantas eu me levantei e me encostei junto dele. Disse: olha, vocês agora são juízes da rua, tem que andar bem vestido, falar com sobriedade, com sinceridade, tratar bem as partes. Enfim, fiz aquela palestra, todo mundo bateu palma, assinou, todo mundo tomou o termo de posse. Quando ele ia saindo, eu segurei: eu quero falar contigo. Isso não tem nada a ver, não tem nenhum complexo, porque não tem cabelo ainda comigo, não. Aí eu disse a ele: olha, você não pode ser oficial de justiça com esse cavalo, rapaz. Presidente, muito obrigado por o senhor falar somente isso a mim. Amanhã eu venho sem cortar sem o rabo de cavalo, e trouxe um saco plástico com o rabo de cavalo. É a história grata que eu quero comunicar a vocês. Um grande abraço. Vocês vão ter agora a palestra da doutora Virgínia Pimentel, que é a única mulher no estado aqui de Pernambuco que foi secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Recife, de Ipujuca e de Jaboatão, os 3 maiores municípios. E ela vai fazer essa palestra para vocês. Um grande abraço, sejam muito felizes. Obrigado, querida. E agora ela vem chegar, né? Vamos convidar agora a terceira expositora desta sexta-feira, a advogada doutora Virgínia Pimentel. Ela que vai falar sobre o tema A importância do oficial de justiça para uma prestação jurisdicional efetiva. Passamos a palavra à doutora Andresa Assis para que dê início ao terceiro módulo desta manhã. Bem, já muito bem apresentada aqui, né? Para mim é uma honra, tá, por esse momento,
estar podendo falar e apresentar essa advogada que tanto fez pela nossa categoria, né? Ela não só acredita e tem o conhecimento da importância da nossa função, como ela colocou a mão na massa, que eu digo. Ela é responsável pelo projeto de lei 1339, 2017, do município de Jaboatão dos Guararapes. Ele que foi pioneiro, né? E ele considerou o veículo dos oficiais de justiça como veículo de utilidade pública. Foi um grande momento para a gente. Depois disso, alguns municípios começaram a adotar, né? E a gente tem um imenso prazer de poder estar com ela aqui hoje, para a gente poder ouvi-la um pouquinho. Também, recentemente, ela assumiu o cargo de diretora executiva do Instituto Dom Helder. Com vocês, a gente vai ouvir um pouquinho a história aqui da nossa advogada Virgínia Pimentel. Virgínia Pimentel nasceu na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e veio para Pernambuco ainda criança. Aqui começou a trilhar carreira na advocacia em 1996, quando se formou pela Faculdade de Direito do Recife. Ela ainda especializou-se em Direito Processual Civil e Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário. Já foi conselheira estadual da OAB em Pernambuco e fez parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral. Também atuou como consultora jurídica no projeto Dom Helder Câmara do Ministério do Desenvolvimento Agrário e ocupou cargos importantes na administração pública municipal, sendo procuradora-geral dos municípios do Recife, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes. É ainda cônsul honorária do Equador desde 2009. Além disso, participou dos seguintes livros: Eleições 2012, a editora Carpe Diem, 2012. Câncer 360 graus, Orientações Jurídicas, editora Carpe Diem, 2013. É com grande alegria que ela palestrará no 2º Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco, com o tema A Importância do Oficial de Justiça para uma Prestação Jurisdicional Efetiva. Recebamos com carinho a doutora Virgínia Pimentel. Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer o convite e dizer que estou muito honrada por essa oportunidade de trocar essas experiências e escutar palestras tão maravilhosas. Fiquei muito feliz com o vídeo, viu? Cada foto linda. Gostei demais. E também quero aproveitar esse momento para entregar para a diretoria, logo no início da palestra. Eu não sabia quantos diretores, mas eu trouxe alguns kits do Instituto Dom Helder Câmara. E vou fazer uma pequena pausa aqui para dizer que o Instituto Dom Helder Câmara, ele foi fundado por Dom Helder Câmara, na época com o nome de Obras de Frei Francisco. Depois que Dom Helder Câmara faleceu, nós colocamos o Instituto em nome dele em sua homenagem. Falar de Dom Helder Câmara não tem palavras para a gente nominar os elogios a Dom Helder Câmara pelo exemplo de sua vida, exemplo de humildade, exemplo de caridade e fraternidade. E aqui nós falamos muito o tempo todo de fraternidade, de solidariedade, de ser ponte. E o exemplo que Dom Helder deixou é o dom da paz, o dom do diálogo, o dom de ser ponte. Né? Único brasileiro indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. E o Instituto cuida da Igreja das Fronteiras, que é uma igreja secular, a única igreja construída pelo Império, pela coroa portuguesa, em homenagem à expulsão dos holandeses. Cuida da casa que Dom Helder morou, ao lado da Igreja das Fronteiras, durante 31 anos, que hoje é um museu. E a gente chama vocês para conhecer esse museu. Tem um memorial contando a vida de Dom Helder. E ainda temos uma obra social que cuida de 115 jovens. Então, eu deixei aqui uma pequena lembrança do Instituto Dom Helder Câmara para a diretoria do Sindijus. Vou fazer minha palestra ali do púlpito.
Feitos os agradecimentos, eu quero ressaltar que antes da minha palestra eu conversei com a professora Sabrina, minha querida professora de pós-graduação, conversei com o doutor Faustino, que é da SMAP, um juiz muito atuante, inclusive lá em Jaboatão. Fiquei feliz em saber que os oficiais têm uma escola superior dos oficiais de justiça, estão de parabéns pela organização, né, tramitando com a PEC, aqui com o deputado federal Ricardo, com o coronel Meira, já com a frente parlamentar mista. Isso é tão importante lá em Brasília. Eu passei vários anos em Brasília e sei que como é difícil num congresso com mais de 500 deputados. Você ser ouvido não é fácil. E digo aqui aos oficiais de justiça que há uma preocupação, e foi relatada aqui, sobre o futuro da carreira do oficial de justiça. Em especial com o avanço da tecnologia, que é o que vai acontecer no mundo todo, né? Hoje robô opera e o médico só está lá ajudando. O que falar da advocacia? O ChatGPT, a inteligência artificial, os escritórios de advocacia já estão dizendo que não vão mais contratar advogados. A inteligência artificial vai fazer a petição, vai fazer a pesquisa da jurisprudência. Muito mais preocupados com o seu futuro, eu digo a vocês como advogada, estão os advogados. Mas eu quero dizer aqui, ressaltar, que a função do oficial de justiça não vai acabar. E que vocês não deveriam estar tão preocupados com o avanço da tecnologia. Porque a citação pelos Correios já existe há muito tempo, mas só que oficial de justiça certifica, tem fé pública. Correios não certifica. Então, os Correios nunca vão substituir o oficial de justiça. Outro ponto, a citação eletrônica é uma realidade e a pandemia mostrou isso. Mas o oficial de justiça ele não se limita às comunicações. As comunicações podem ter, e aí doutor Faustino disse isso, Clóvis, que os atos de comunicação têm um elevado número, mas não são a função mais importante do oficial de justiça. Hoje, os juízes reconhecem e sabem que cada vez mais os juízes não têm contato com a parte. Juiz não fala mais com parte, quase não fala com advogado. E a grande reclamação dos advogados é ser recebido pelos magistrados, não só de primeiro grau, muito mais difícil de segundo grau. Vai para Brasília, a própria construção de Brasília não permite esse calor humano como a gente tem aqui. É tudo grande, é tudo suntuoso, é tudo distante. Quando você chega lá no prédio do STJ, você diz, meu Deus, como é que eu vou ser recebida? Como é que um advogado vai sair de uma cidade do interior para ser recebido por um ministro? É tudo muito frio. Coronel Meira sabe disso. Você chega lá, é difícil. Então, quem vai ter contato com a parte? O oficial de justiça. Quem vai trazer esse sentimento do processo que a professora Sabrina falou? O oficial de justiça. Mas para isso, como advogado, eu trago esse olhar. Qual é a contribuição do oficial de justiça? Primeiro, se ligar com a sociedade. E isso vocês já estão preocupados. Estão fazendo aqui o segundo encontro dos oficiais de justiça. Vocês estão preocupados em debater temas como a professora Sabrina trouxe. Ser ponte, ser elo, ser solução. Ser um caminho para essa solução. Trazer o sentimento da sociedade para o juiz. Porque cada vez mais o juiz só vê estatística, número, o Tribunal de Justiça adquirindo programas, para o programa já fazer filtro, aquela demanda é repetitiva, aquela demanda tem indício de fraude. Quando o juiz vai despachar, já tem um filtro. Cada vez mais vai ficar distante, frio. Quem vai trazer esse sentimento? O oficial de justiça. Como o oficial de justiça traz esse sentimento? E aí
é um apelo da advocacia. A certidão bem feita, a certidão circunstanciada, a certidão com elementos, ela ajuda muito no processo e ajuda o advogado. Quantas vezes meus processos tiveram êxito por causa de uma certidão? Por causa da ajuda do oficial de justiça. E aqui meus agradecimentos à Cíntia, chefe do Semando. Esse ano que passou, cumpri um mandado, dia 29 de dezembro. Um mandado de emissão de posse. Quem vai fazer a emissão de posse? O ChatGPT? O software que o Tribunal de Justiça está comprando? Lógico que não. Então, a capacitação do oficial, seu empenho, seu elo com a sociedade, são as melhores ferramentas que o oficial de justiça vai ter. Então, quando eu fui convidada, eu me preocupei, eu disse, todo mundo vai falar a mesma coisa? Qual vai ser o tema? Né? Há uma tendência de você ir complementando as palestras que foram faladas, e o ministro do STJ, muito bem, trouxe esse sentimento de humanidade, do oficial de justiça se preocupar com a dignidade da pessoa humana. E eu digo, essa preocupação, ela tem que iniciar genuinamente do início do processo, com o advogado, com o autor, com o juiz, quando vai admitir a petição inicial, com o oficial de justiça, com o chefe da secretaria da vara, até a sentença, Clóvis, até a publicação do acórdão, até a certidão de trânsito em julgado. Como o oficial de justiça pode colaborar para a celeridade processual e para a efetividade do processo? Então, a celeridade processual hoje é a maior preocupação da sociedade brasileira. Até eu, como advogada, já faço esse filtro. Fazia esse filtro como procuradora, preocupada com o volume assim, incomum de execuções fiscais. Era uma luta nos municípios. E era um dilema para o procurador-chefe, né? Quando eu era procuradora-chefe do Recife, passou-se um tempo que mandava um disquete, mandava um CD e tinha as execuções virtuais. Deu uma confusão isso, tão grande operacionalmente. E aí eu disse, olha, na minha gestão, sob pena de perder recursos, e eu não vou me responsabilizar sobre isso, não vai ter esse tipo de situação. E não tinha o PJE. E aí o doutor Joval disse, mas Virgínia, como é que vai fazer? Eu disse, bom, eu não posso renunciar à receita. Então, eu vou abrir uma licitação, vou contratar uma gráfica e todas as iniciais de execução vão chegar. Ele pensou que não ia acontecer. Aconteceu e acabaram as pastas de processo, porque não tinha suficiente pelo Tribunal de Justiça. Ele ligou para mim, pelo amor de Deus, chegou um caminhão. Eu digo, eu vou fazer o quê? Que eu não posso renunciar à receita e não posso deixar prescrever. Ou seja, os poderes públicos, eles têm que conversar, dialogar, cooperar, para que tudo flua. E isso estoura na ponta. Como é que um juiz vai despachar, como tinha em Recife, como tinha em Jaboatão, 300 mil processos de executivo fiscal? E vai ter oficial de justiça para citar esse pessoal todo da execução fiscal? Então, daí o trabalho de cooperação na gestão do Poder Judiciário. Como advogada, a parte chega lá. Olha, doutora, quero entrar com essa ação, por isso. Tem todos os direitos, mas eu digo logo e alerto, olha, você sabe que a maior reclamação da sociedade brasileira é a morosidade do judiciário. Isso é muito triste para o judiciário, porque é um serviço essencial de justiça. Dom Helder Câmara dizia isso o tempo todo. Sem justiça não há paz. Então, a principal função da justiça
é a pacificadora da sociedade. Então, como oficial de justiça, como categoria, tem que pensar para contribuir para essa celeridade processual. Né? Um passo importante não é só cumprir os mandados rápidos, né? Com a diligência, com a presteza. É a certidão positiva, é conseguir cumprir, é conseguir entregar a efetividade. Como trazer o que a gente estuda tanto em processo, né? O resultado útil do processo. Como fazer uma certidão circunstanciada, trazendo os elementos, as informações. É o que a gente estava debatendo durante a palestra da professora Sabrina. O juiz é frio, é o oficial que vai trazer esse sentimento. É o oficial que vai trazer o que acontece na realidade, que muitas vezes não consta dos autos. Tinha um advogado espirituoso aqui, que dizia: você me conta a verdade e deixa que as mentiras eu me encarrego. Porque para o advogado você não pode mentir, ele era um criminalista, então ele dizia muito isso. Me conta toda a verdade, agora deixe que as mentiras quem vai se encarregar sou eu. Então quem vai trazer esse sentimento, essa verdade para o juiz? É o juiz? Só se ele sair do gabinete e for fazer diligência, que é raríssimo, a gente sabe disso. Então é o oficial de justiça. Então eu, como oficiala de justiça, estaria preocupada não com a tecnologia, porque a tecnologia é um aliado de toda a sociedade. Eu estaria preocupado em fazer essa ponte com a sociedade, porque quem defende a justiça é a sociedade. Quem vai defender os oficiais de justiça é a sociedade quando reconhecer que o trabalho de vocês é essencial. O trabalho de vocês é uma função do Estado. É um braço do Poder Judiciário, é uma função do Estado. Por isso que não tivemos dificuldade em Jaboatão, Clóvis, de aprovar a lei de livre acesso. Como não aprovar a lei de livre acesso para o oficial de justiça que está prestando um serviço de utilidade pública? E não é um serviço qualquer, é representando um poder constituído, é representando a justiça. Está lá para que a justiça chegue, em especial naquelas comunidades mais carentes. Tem que ter o livre acesso. O oficial de justiça chega na comunidade e o carro nem passa. Vai estacionar onde? Vai botar o carro 3 quarteirões, arriscando até a vida para cumprir o mandado? Não, tem que ter livre acesso. Tem que se identificar. E como o município municipaliza o trânsito, no caso de Recife tem a CTTU, é possível ter lei municipal. Então, essa questão da constitucionalidade, a meu ver, ela é superada. Mas a melhor solução para vocês, já que tem muito município que não municipalizou o trânsito, é, de fato, aproveitar essa frente mista para ter uma lei federal no Código de Trânsito, porque isso está acabado. Qual é a diferença do carro do oficial de justiça para o carro da polícia militar? Qual é a diferença do carro do oficial de justiça para uma ambulância? Não é serviço essencial? Não é serviço essencial fazer uma reintegração de posse? Não é um serviço essencial combater a violência doméstica, trazer as medidas protetivas? A violência, infelizmente, contra as mulheres, e é uma realidade, não tem classe social, não é? Mas como chegar nas comunidades? Então, o serviço do oficial de justiça, ele é fundamental. Então, o oficial de justiça, ele não só faz atos de comunicação, ele faz atos de avaliação, de certificação, de verificação, de constatação, de vistoria, de condução, de apreensão, de reintegração de posse. É o software que vai fazer a reintegração de posse? Não. É o oficial de justiça. Vai acabar com o oficial de justiça para botar a polícia militar? Não pode. E nosso maior trabalho, enquanto operador de direito,
é trazer a paz para dentro do conflito. O conflito existe, mas o advogado tem que trazer a paz. O advogado não está lá para atacar o outro colega, nem para desmerecer a outra parte que está litigando. Ele está lá para trazer os fatos e ser também um condutor da solução do conflito. O juiz, está aqui o exemplo de Clóvis, primeiro mediador do país, que enquanto esteve na Justiça do Trabalho, procurou a conciliação, o acordo. O juiz é um vetor dessa conciliação. Por que não o oficial de justiça ser esse vetor de pacificação e de conciliação? Isso se dá através do contato com a parte, da orientação que a parte recebe. Muitas vezes a parte não tem conhecimento do processo. Quando recebe o oficial de justiça, está catatônica. Como não consegue falar com o juiz, qual é a parte que vai falar com o juiz? O primeiro saco de pancada, desculpe a expressão, é o oficial de justiça. Né? É o primeiro contato, é o primeiro desabafo. É a primeira surpresa. Tem gente não que já está acostumado, nem liga, né? O oficial de justiça chega, está à vontade, não está. Mas muitos não. Então, o oficial de justiça tem esse papel de orientação, de tentativa de conciliação e de pacificação. Eu vi que hoje em dia o oficial de justiça ele está com uma grande dificuldade. Os prédios hoje estão adotando, inclusive meu prédio, a portaria eletrônica. Tem nem porteiro. Chega lá, fica apertando. Já falaram um cara de um telefone que diz, telefonei para o apartamento, não tem ninguém. Então, como agora ultrapassar essa dificuldade e poder, se for o caso, fazer uma hora certa com essas portarias eletrônicas? É um problema hoje, né? Como trazer isso positivo? Por quê? Porque a citação por hora certa é uma decisão do oficial de justiça. Ele não depende do magistrado para certificar a hora certa. Ele que está na ponta. Mas como vai saber? Não tem porteiro para deixar o bilhetinho, não tem porteiro para conversar, é portaria eletrônica. Como vamos superar essa dificuldade? Com a ajuda da tecnologia, vendo rede social, WhatsApp, e-mail, tudo, né? Que você pode contactar a pessoa. Mas é trabalho do oficial de justiça fazer essa investigação? É da parte. A parte tem que trazer os elementos e pedir para que conste no mandado. Só que muitas vezes, e aí o oficial de justiça sofre isso, o mandado vem pobre de informações, bota um ID, conforme decisão de ID tal. Eu estou cheio de mandado, estou na rua, como é que eu vou abrir o PJE para ver o ID? Vou ter que ler o processo todo, interpretar. Aí é um desafio do oficial de justiça interagir com o Poder Judiciário para que a confecção do mandado venha com mais informações. Ouvir a parte, porque às vezes o advogado ele quer esse contato, ele vai na semana. Eu também tive a felicidade de realizar um despejo e eu sabia que o cara era malandro e estava fugindo. Mas eu consegui o celular dele em outro processo, juntei nos autos, mas mandei por e-mail da oficiala e a oficiala conseguiu citá-lo através do WhatsApp. Então a tecnologia ela não vem para excluir. Na minha visão de advogado, ela vem para incluir. Ela vem para facilitar. Ela vem para circunstanciar. O cara diz que não está em Recife e postando tem nas redes sociais, né, que a pessoa marca onde está, né? Estou aqui, estou ali, estou no bar do seu Tito, estou no shopping Rio Mar e diz que não está em Recife. E diz lá o porteiro, não, ele não está aqui não, há 2 meses foi para a China. Como pode, né? O advogado ele tem que estar atento, colaborar e trazer essas informações para o oficial de justiça.
E o oficial de justiça também ele tem que estar receptivo. Ele tem que ouvir também as partes, saber qual é a colaboração que a parte pode trazer para a efetividade do trabalho dele. Então, o oficial de justiça, ele comunica, ele certifica, ele faz cumprir, ele orienta. E insisto aqui, reforço com vocês, o oficial de justiça concilia e o oficial de justiça pode sim pacificar. Lá em Jaboatão, o Coronel Meira sabe disso. Na época que eu estava à frente da Procuradoria, tivemos com a Justiça Federal, com a doutora Nilceia Maggi, que se aposentou recentemente, juíza brilhante, minha professora. Tivemos o desafio de desocupar, demolir por integral o conjunto Muribeca. 2.000 famílias, 70 blocos, vários apartamentos, um problema crônico em Jaboatão que se arrastava há 30 anos. O processo na Justiça Federal, porque já tinha iniciado na Justiça Estadual, na Justiça Federal já estava desde 2005. Lógico que muitos prédios condenados foram esvaziados, as famílias já não estavam lá, mas fizeram puxadinhos, edículas, ocupações irregulares. Então, fizemos várias audiências. Saiu ordem de demolição, de reintegração de posse. Coronel Meira foi para lá, para a Justiça Federal. E, graças a Deus, o desafio foi desocupar sem violência, desocupar sem a polícia. E foi feita a desocupação, demolição e transferência de 2.000 famílias sem polícia, sem força bruta. O oficial de justiça só assinou a certidão. Veja como a conciliação é importante se todos não tivessem participado. E as audiências eram duras, porque os proprietários dos apartamentos diziam: como é que vai resolver primeiro o do ocupante irregular para depois resolver o meu, que sou o dono? Eu digo, mas se não tirar o ocupante irregular, o seu nunca vai ser resolvido. Então, primeiro transferimos as famílias das ocupações irregulares para outra habitacional, para depois demolir por completo, limpar o terreno e poder resolver o dos mutuários, né, o dos proprietários efetivos. Então, o futuro é a conciliação. E eu digo sempre à parte, sabe que a justiça é morosa, quer tentar uma conciliação prévia, vamos notificar a outra parte numa tentativa de conciliação, vamos usar o PROCON, vamos usar o consumidor.gov, vamos usar a reclamação do Banco Central. E aí, o Tribunal de Justiça deveria ser mais efetivo com essa parte de conciliação. Usar a tecnologia, não tem um consumidor.gov, porque não tem uma plataforma do Tribunal de Justiça de conciliação prévia. Que vai marcar a audiência, pronto. Distribuir um processo agora em Paulista, a audiência em 2024. Tem condições, né? Às vezes, medidas urgentes. Descumprimento de medidas protetivas, outro drama, né? Para os advogados, eu evito fazer família, mas também para o oficial de justiça. Ele vai orientar a vítima, ele vai comunicar a ordem do afastamento. Aí muito oficial pergunta, eu comunico a ordem ou eu faço cumprir? Eu chego para a pessoa e digo, olha, estou comunicando, mas você vai sair agora, viu? Arrume aí o que conseguir e você vai ter que sair comigo. Será que essa ordem de afastamento tem que constar do mandado? Expressamente? Porque tem mandado que só vem intimar. Intimar da decisão. A decisão é de afastamento.
Então, são essas dúvidas que surgem na execução, mas que são de fundamental importância para a efetividade do processo. E depois, quem é que vai fiscalizar se o cara saiu pela frente e volta por trás? Que eu mesmo já presenciei isso. Era uma casa lá em Olinda, a casa tinha frente e trás. Aí o oficial de justiça citou, falou, medida protetiva, vai sair. Depois que o oficial de justiça foi embora, o homem entrou por trás da casa. Quem é que vai fiscalizar isso? Não é? Citação de pessoa jurídica. Citação de pessoa jurídica por oficial de justiça, dia de hoje? Não. Citação de pessoa jurídica, intimação, seja o que for, é obrigatório ser eletrônico. Já está no Código de Processo Civil. Tem que obrigar essas empresas a se cadastrarem mesmo. Pode ser pequena, pode ser grande. Tirou o CNPJ, tirou. Mas aí eu digo, tem que haver uma cooperação dos poderes. Não pode ser uma decisão isolada do Tribunal de Justiça. Você não tira o CNPJ, você não faz, tem um formulário que tem que preencher, que agora fugiu o nome. Informe logo o e-mail que vai servir para as comunicações públicas. Receita Federal, Prefeitura, IPTU e Tribunal de Justiça, por que não? O oficial entregar um mandado numa pessoa jurídica estabelecida. Tem órgão público que eu fiquei abismada. Não recebe citação eletrônica? Quer ainda a citação pessoal? Não pode, gente. Quem mais demanda é o próprio poder público, né? O próprio poder público é o maior demandante da justiça. Então, os poderes têm que se conversar para facilitar essa comunicação. Né? Não existe. O artigo 246 do Código de Processo Civil, ele já diz isso, né? Que a citação preferencialmente é eletrônica. E para quem não é pessoa jurídica, se a parte trouxer os elementos, ela pode ser efetiva eletronicamente. Uma comunicação simples, não é despejo, não é emissão de posse, não é reintegração de posse, não é afastamento do lar. Por que não pode intimar eletronicamente? Se aí cabe ao oficial de justiça se certificar que aquele WhatsApp é mesmo da pessoa. Tem indícios que comprovem, né? Que hoje em dia esse golpe eletrônico é tanta coisa, né? Todo dia a gente vê, olha, tem um WhatsApp aí com minha foto, o número não é meu e estão pedindo dinheiro. Isso também é uma preocupação. Mas tudo pode ser resolvido através da apuração. Né? Teve um caso que eu forneci o WhatsApp do réu, a oficial entrou em contato, confirmou que era a pessoa, mas o outro lado disse, não vou receber não, só se você me mandar sua carteirinha de oficial de justiça. Aí ela, através da fé pública, já tinha confirmado que era ele, não mandou, obviamente, a carteirinha dela e deu ele por citado. Então, esses pontos foram alguns pontos que eu trouxe para vocês, para a gente refletir, mas a minha maior mensagem aqui para vocês é essa. Não se preocupem, não vai acabar. Nesse país que tem essa história de litigiosidade, de conflito, com o Poder Judiciário, que ainda não conseguiu sua missão de chegar mais perto da sociedade, quem vai chegar perto são vocês. E a advocacia aqui agradece esse apoio, essa colaboração dos oficiais de justiça na nossa atividade para tornar o processo efetivo. Essa cooperação. Por fim, meu tempo já está acabando, eu vou pedir para botar aí a lei de Jaboatão. É uma lei bem curta, tem uma lei, tem um decreto e tem um adesivo. A lei, basicamente, eu passei a... Pronto, a lei, esse aqui já pronto, a lei, os veículos particulares de oficial de justiça em diligências para o Poder Judiciário no território do município de Jaboatão
ficam equiparados aos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, porque é o Código de Trânsito quem relaciona esses serviços. Como o oficial de justiça não está lá, nós equiparamos. E o decreto, pode passar, o decreto repete isso e traz o adesivo. Pode passar as imagens o decreto está aí. Repete, mas explica que o oficial de justiça tem que procurar. E aí eu digo, a lei saiu, depois veio a Covid, e eu faço esse apelo dos oficiais de justiça de Jaboatão aderirem. Porque se a lei ficar morta, não tiver utilidade, qual vai ser o sentido? Não é? Acho que pode subir mais um pouquinho, não sei se sobe Eu ressalto aqui que, apesar de todo o destaque, todo o empenho, enquanto procuradora do município, pode ser de Recife, como já fui, de Ipojuca ou de Jaboatão, lá eu estava para servir. E fiquei muito feliz em servir aos oficiais de justiça. Esse era o meu papel e essa era a minha obrigação. Mas nada disso iria para frente se o gestor, se o prefeito não encampasse a ideia. E minha função ali não era botar dificuldade, porque no serviço público dizer não é fácil. Difícil hoje é dizer sim. E eu digo por quê. Todo mundo tem medo. É Tribunal de Contas, é Ministério Público, é imprensa. É todo tipo de questionamento. E você sai do cargo com o risco de 10 anos depois estar respondendo um processo no Tribunal de Contas. Quantos não já passaram por isso? Então, hoje é mais fácil dizer não. Que eu dizendo não, boto para o outro a responsabilidade e não responda nenhum processo. Então, na época, o prefeito Anderson encampou a ideia, batalhou, tínhamos opiniões contrárias dentro do município e vencemos isso. Na época, o secretário que cuidava dessa parte de mobilidade, hoje é o atual prefeito, então continua aberto aos oficiais de justiça. E o adesivo está aí. Então, essa ideia ela tem que ser encampada pelo executivo, porque em Recife, como nasceu do legislativo, não sei porquê, o prefeito, em vez de encampar para ele, resolveu vetar. Podia ter mandado um processo, um projeto de lei para a Câmara. Então, essas são as minhas contribuições. Agradeço. Quero ressaltar aqui que hoje tive um encontro maravilhoso com Maria José, doutora Maria José, que é juíza de Palmares, estudou comigo a faculdade toda. Muito bom lhe encontrar aqui, Maria José, mostrando que o magistrado está junto com o oficial de justiça, se capacitando, participando, ouvindo. O mais importante hoje não é falar, é ouvir. Vou encerrar aqui minhas considerações, já agradecendo pela atenção, pelo carinho e pela honra de estar aqui sucedendo, inclusive a professora Sabrina, depois de uma brilhante exposição, com uma frase, um pensamento de Dom Helder, que vou repetir aqui. Estou convidando a todos, inclusive quem não é de Recife, de conhecer o memorial, conhecer a casa de Dom Helder e conhecer a Igreja das Fronteiras. As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros, mas são muito leves para serem levadas no coração. A alma é leve. Então, com esse pensamento e sempre com esse norte da conciliação, da pacificação e da solução dos conflitos, eu agradeço essa oportunidade e fico muito feliz. Olha aí o adesivo do carro, Poder Judiciário, Prefeitura de Jaboatão, e os oficiais de justiça renovam esses adesivos no carro. Foi um pedido forte na época do Coronel Meira, viu?
ia lá, cadê, Virgínia, cadê, cadê? Mas ele sabe que dentro lá do trânsito a gente tinha resistência, mas vencemos essa resistência. Agradecer Clóvis, fui estagiária dele, quando ele tinha um escritório de advocacia, depois que deixou a presidência do tribunal. Já tinha sido estagiária no tribunal, fui aluna, aí ele diz depois, foi minha advogada, é minha advogada e é minha amiga. E fiquei muito honrada de ser sua advogada. Então, um abraço a todos, bom dia e muito obrigado. Pois é, né? Tenho que falar depois de uma palestra brilhante dessa. Por isso que eu disse ali, quando anunciei, né? Ela botou a mão na massa mesmo, agora vocês puderam ver. Olha aí o calendário. Que pediram para mostrar a lembrancinha, não é? Aqui é um calendário, porque você coloca na sua mesa de trabalho, na sua casa. Todo mês você vai ler uma mensagem pacificadora do dom da paz. Muito obrigada, muito obrigada. Trazer a lembrancinha, um minuto, Temos rapidinho. também um registro de uma lembrança para a nossa palestrante. Doutora Virgínia. Doutora Virgínia. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome de toda a diretoria do Sindojus, a gente agradece, tá certo? Inclusive, lhe comunicar que recentemente saiu a nossa instrução normativa e a gente pretende, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que vem detalhando os requisitos do mandado, exatamente para tentar suprir essa falha que vem acontecendo, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado ao Dr. Clóvis, à doutora Andresa, à doutora Virgínia.